bom dia e bem-vinda de volta ao Tricô Diário. Já faz 2 semanas desde que a gente se falou da última vez e eu vou falar, essas 2 últimas semanas foram bastante produtivas. Olha quanta coisa eu terminei. Eu tava falando isso pra uma amiga que eu acho muito curioso como que quando a gente tem muitos projetos, quando a gente é uma pessoa que nem eu, que falta consistência, vamos dizer assim. Tem fases que eu começo muitos projetos, tem fases que eu dou andamento a vários projetos, depois tem fases que eu termino muito projeto. Depende do meu humor, depende do que está acontecendo na minha rotina, no meu dia a dia. Então eu percebo essas fases, é muito curioso. Eu acho que principalmente quando eu tô numa fase que eu não tô conseguindo produzir muito, às vezes tem outros trabalhos, às vezes tem coisas acontecendo na família, na rotina. Daí eu noto que eu sinto uma necessidade muito grande de castonar, como diz uma amiga minha, de começar projetos. Eu acho que é aquela ansiedade, sabe? De que a gente não tá conseguindo produzir, então, eu quero fazer aquilo, eu quero fazer aquilo, eu quero fazer aquilo. E daí se eu consigo sentar 5 minutos, o que eu quero fazer é pegar e montar. É como se eu estivesse começando. É como se eu começasse, o negócio fosse andar, sabe? E não, às vezes não é assim, né? Se você tá sem tempo de produzir, você pode até ter 10 minutos pra montar alguma coisa, mas não quer dizer que você vai conseguir dar continuidade àquilo. Mas acho que sai da cabeça, sabe? Sai do plano das ideias e vai pro real. E eu acho que isso apazigua a minha mente quando eu tô nessas fases ansiosas que eu não consigo produzir. E aí depois, por outro lado, eu entro em fases em que eu olho a quantidade de bolsas de projeto e falo, tá, se você continuar desse jeito, você não vai nunca terminar nada. Você vai ter sempre projetos em andamento e nunca vai terminar nada. E eu acho que um dos grandes problemas de ter muitos projetos em andamento, pra mim pelo menos, é uma coisa que eu noto, é que às vezes se um projeto fica parado muito tempo, sei lá, 1 ano, por exemplo, 2 anos, às vezes eu volto pra ele e falo, já não me interessa mais, sabe? E daí você tem que desmontar, e daí você tem que talvez, às vezes, lavar o fio pra ele tirar aquela forma que ele ficou um tempo atrás. Me parece um pouco uma perda de energia, sabe? Ao passo de que se eu terminar uma peça, eu não acho que em 2 anos eu vou desistir dela. Eu acho que provavelmente eu já vou ter me habituado a usá-la. Ou tudo bem, daí passa pra frente, mas sabe, aí pelo menos o projeto foi terminado, né? E aí também eu noto que às vezes tem as fases em que as coisas vão concluindo, e eu gosto muito dessa fase também. É a fase em que parece que falta pouco para as coisas terminarem. Então, você senta 5 minutos, não é 5 minutos, mas a ideia parece que é 5 minutos e você termina esse. E aí mais 5 minutos você termina aquele, e de repente você tem um monte de projetos terminados, você tem um monte de agulha livre, você tem um monte de bolsa de projeto livre, e dá uma sensação tão gostosa, sabe? De conclusão mesmo, né? E eu tô numa dessas fases. Eu acho que essas 2 últimas semanas, não sei se tem a ver com o fim do ano, se é uma coincidência, mas eu acho que essas 2 últimas semanas pra mim foram uma fase meio assim de terminar a coisa, sabe? Embora eu esteja planejando muita coisa pro ano que vem, então eu também tô numa fase de começar coisas. Mas eu acho que de projetos foi gostoso, foi um pouco essa coisa de olha quanta coisa que tá terminando, sabe? Enfim, deixa eu mostrar pra vocês as coisas que foram terminadas, né? Então acho que a primeira coisa que eu terminei foi o chale da Rory, o One Love, que é o chale misterioso que ela fez agora em novembro. Esse daqui é o chale. A proposta dela era um chale de uma meada só, que ela fez com... Ela sugeriu uma agulha mais grossa do que do que seria comum, que é justamente para ele poder render bastante, né? E ele ficou bem grandinho. Penso que isso aqui é uma meada só de fio fingering. É bem grandinho até, né? E eu fiz com o fio de merino cachemir da Tesserlan,
que eu já tinha mostrado aqui pra vocês. É um fio bem fininho, ele tem 3 cabos muito pouco torcidos, então ele é um fio bem fininho e super macio, super leve. E sim, ficou ótimo. Aqui tem a meada inteira praticamente, acho que sobrou assim sobrou um rabicho. E eu ainda aumentei o chale, porque aqui tem uma última faixa de renda e na parte de baixo ela sujeira um pouco menos de cordão do que eu fiz. Eu fiz um pouco mais de cordão e depois eu fiz o arremate em picô, que é uma das sugestões dela. Que fica essas bolinhas aqui, tá vendo? Aqui em cima. E ficou ótimo, eu amei. Aí depois eu já bloqueei e com o sabonete de lanolina da Fios da Fazenda, que tem lavanda, fica super cheiroso. E eu amei, ó, é um chale super gostoso de usar assim no pescoço, tipo um cachecolzinho. Mas eu achei que ele, apesar de tudo, também ficou gostoso pra usar nos ombros, sabe? Ele não é tão pequeno assim. Claro, né? Não é o chale do Steven West. Mas ele ficou bem, ó, bem gostoso pra cobrir os ombros, os braços, assim. E ficou bem legal. Ele é muito gostoso, minha irmã já estreou ele. Eu já estreiei, daí eu fui almoçar na casa da minha mãe a semana passada. E eu levei ele no pescoço e cheguei na minha mãe e tava com calor. E minha irmã tava com os braços de fora e tava morrendo de frio. Ai, me empresta seu chale? Eu falei, claro. Aí ela ficou o almoço inteiro com o chale assim no ombro e falou que foi ótimo. Então esse é o One Love. A gente fez um TJ dele também, porque o pessoal adora TJ. Aí me sugeriram, falaram, você vai fazer TJ pra ele? Eu falei, eu não sei se interessar vocês. Ah, eu quero. Pronto, daí a gente fez um TJ dele. Então, também um monte das meninas já concluiu delas, já estão com seus chales lindos. Minha mãe também terminou dela, minha mãe fez com uma meada de fios da fazenda, ficou linda também. Daí ela veio aqui em casa blocar um dia e com esse calor secou numa tarde. A gente ficou batendo papo, de repente quando a gente viu tava seco. E é esse, daí então agora, acho que na metade de dezembro ela vai lançar a receita. Pra quem não comprou na época do TJ, a receita já completa, revisada, né, tudo certinho. É um chale super fácil de fazer. Ele tem, ele tem praticamente duas... Como é que a gente diz? Ele tem duas variações só. É uma parte de cordão e uma parte de renda. Essa parte de cordão e de renda vão se alternando, então acho que umas 3 vezes você tem cordão, renda, cordão, renda, cordão, renda. E termina com cordão. A renda é igual nas 3 partes, só que ela aumenta a quantidade de carreiras, mas é a mesma renda. Então uma vez que você acostumou a fazer a primeira, você vai ver que é igual nas outras, você vai aumentando nas laterais. E daí na borda ela sugere um arremate elástico simples ou essa borda em picô. E daí eu achei que ficou simpático, eu fiz em picô. Mas então se você perdeu essa e você ficou interessada, vai sair, acho que, ela falou, acho que 13 de dezembro, alguma coisa assim. Na metade de dezembro vai sair a receita para comprar, daí já inteira, né? Aí uma outra peça que eu terminei, que eu mostrei aqui quando eu tava produzindo, é essa regata, que chama Lila Top, da Cadre. É uma regata tipo, essa gola meio quadrada, assim, ela é super simples de fazer. Eu fiz com esse natural algodão 3 cabos, ela ficou super levezinha, super macia. É uma regata que tem uma textura, que são essas linhas, que são essas carreirinhas em cordão, né? Então você faz uma em cordão, uma em malha, uma em cordão e daí um monte em malha. Daí de novo, cordão, malha, cordão. E depois ela tem essas alças em I-cord, que são alças curtas. Então a ideia é que ela fique bem, aqui bem alta mesmo, eu acho super bonito isso. Eu gosto desse formato, eu acho que favorece o meu corpo. E aí você monta pontos e na lateral é só malha. Super simples de fazer, super rapidinha. É um desses projetos gostosos para você levar para algum lugar, porque você não tem muita coisa para ficar pensando. É uma receita super simples, então o máximo que você precisa de atenção é contar carreiras
e na hora das cavas de lembrar dos aumentos. Mas depois que você junta o corpo, por exemplo, não tem aumento, não tem nada, você só precisa contar as carreiras para saber quando é que você começa a fazer tricô e só. E eu fiz super rapidinha também, eu acho que ao todo ela só demorou mais porque eu intercalei com esses outros projetos, né? Mas ela é muito rápida, ela é uma blusa para fazer em menos de uma semana. Depende da sua velocidade, obviamente, depende da sua obsessão, do seu hiperfoco, a gente sabe disso, né? Mas eu digo assim, dá pra fazer super se você tiver mais tranquila de tempo, dá pra fazer super numa semana. Eu falo isso porque às vezes pode ser uma opção, por exemplo, pra ter uma blusinha nova no ano novo, alguma coisa assim, sabe? É um projeto rápido. E eu já usei, já estreiei ela por aí, é bem gostosa de usar, bem fresquinha, ela é bem verão, bem apropriada pra esse calor. É 100% algodão, né? Então ela é super respirável, é maravilhosa, tô super apaixonada, já pensando em outras já. Daí um projeto que eu terminei recentemente, que foi esse foi tipo quase hiperfoco total, esse eu terminei em menos de uma semana, foi a blusa lana da Cris Bertolucci, que é essa peça aqui. Quando a Cris começou a falar sobre o projeto, mostrar foto, não sei o que, eu fiquei apaixonada, eu falei, nossa, eu preciso aprender. Daí ela fez um TJ dela, e daí eu comprei, participei e fiquei super apaixonada. Primeiro pelo modo como ela é construída, né? Ela é construída de lado, então você tricota ela assim, né? Você tricota ela de barra a barra, então você faz a barra, vai pro ombro e barra, depois volta. Você faz ela aberta. Então o que você precisa pensar para começar a sua blusa, essa é a sugestão que eu dou. Meça a sua altura, meça a altura da peça que você quer. Então se você quer, por exemplo, que ela fique como alguma blusa sua que você gosta, então põe a sua fita métrica aqui no alto do seu ombro, passa pelo busto e vem até onde você quer. Deu, sei lá, 45 centímetros. Duplica isso. Então você quer uma peça de 90 centímetros, porque você vai fazer os dois lados ao mesmo tempo, né? Aí sua peça, por exemplo, tem que ter 90 centímetros. Aí faça uma amostra com os fios que você quer. Esse daqui eu usei o Aloe Vera da Made by You, que eu acho que é, se não me engano, o número 93. Que é um fio muito gostoso, eu já tinha usado ele na Lola Top da Kutova Kika. Ele é aloe vera, viscose e algodão. Ele é muito macio e ele é muito gostoso de trabalhar. Assim, na hora que você está trabalhando ele mesmo, é um fio que dá muito prazer de trabalhar. Apesar de que eu faço só um parênteses aqui, que assim, ele é um fio grosso, mas ele é composto por vários cabos muito fininhos. E apesar de que ele tem uma torção legal, se você monta e desmonta algumas vezes, por exemplo, você erra, volta a carreira, alguma coisa, ele vai distorcendo um pouco. E às vezes você pega na metade do fio, sabe? Você quebra o fio, vamos dizer, né? Então precisa prestar um pouco de atenção quando você estiver tricotando para você não deixar nenhuma perninha para fora. Mas não é que ele é difícil de trabalhar, é só porque ele tem a tendência às vezes a fazer isso. E daí a segunda dica que eu dou para você montar a sua é: faça uma amostra com a textura, tá? Faz uma amostra não só em ponto malha direto, faz em malha, reverso da malha, reverso da malha. Faz algumas carreiras, sei lá. Na receita, ela diz pra você medir a sua baixa cintura, que é mais ou menos onde vai terminar a sua blusa. E essa é a medida pra você, esse é o seu ponto de partida, né? Então, você mede essa sua circunferência e daí na receita vai dizer mais ou menos qual é o tamanho. Então, assim, parte daí, então vamos supor que o seu tamanho é o 2, que eu fiz o 2. No tamanho 2, as suas faixas têm 8 carreiras cada uma, 8 carreiras de malha e 8 de reverso da malha. Então faz uma amostra assim, pega o seu fio que você vai usar, a agulha que você gostaria e faz uma amostra com umas 4 carreiras, 8 de reverso da malha, 8 de malha, 8 de reverso da malha. Então não é 4 carreiras, faz umas 4 listras ou umas 5 listras assim. Porque o que acontece é que essa textura também muda a profundidade da sua peça. Como você está fazendo malha e reverso da malha, ela tem tendência a fazer quase como um canelado, ela encolhe um pouquinho.
Então ela te dá uma precisão maior de como vai ser o seu tecido do que se você fizer só em malha. Aí usa a sua amostra, primeira coisa de tudo, para ver se a sua agulha tá boa. Você gostou do tecido? Ficou bom? Ficou molinho? Ficou com o ponto do jeito que você queria? Pronto, você já tem seu fio e você tem sua agulha. Aí, na sua amostra, lava ela, principalmente se ela for de viscose, porque viscose tem tendência a ceder. Lava, seca, sem puxar, sem esticar, mas seca ela pendurada para você ver o peso, o caimento. E aí, meça a partir daí. Então, o que você vai medir? Você mediu aqui e deu, sei lá, 45 centímetros. Então, como eu falei, a sua peça tem que ter 90 de lado, que é como você vai montá-la, certo? Então, como que você vai montar a sua peça? Você vai montar ela assim, só que aberta, né? A minha agora tá costurada. Mas então pensa isso, você precisa ter 90 centímetros de pontos. Então você vai olhar a sua amostra, você vai medir 10 centímetros, você vai ver quantos pontos você tem em 10 centímetros. Aí você vai multiplicar, por exemplo, se for a minha medida, né, 90 centímetros, você vai multiplicar por 9, essa é a quantidade de pontos que você tem que montar. Daí você mais ou menos garante o tamanho que vai ficar a sua peça, o comprimento que vai ficar a sua peça, tá? Porque como a sua peça é feita de lado a lado, depois você não consegue aumentar o tamanho dela, porque ela é feita assim e você já definiu o número de pontos, né? Então, para você aumentar, se você quiser aumentar o comprimento depois, aí você tem que puxar, levantar pontos e inventar uma barra aqui embaixo, tá? Se você quiser manter o desenho da peça, você tem que pensar no começo dela o tamanho que você quer. Uma mudança que eu fiz foi que eu aumentei a quantidade de pontos da barra. Eu fiz 10 carreiras, ao invés de... Isso aqui eu preciso cortar ainda, né? Como dá pra perceber. Eu fiz 10 carreiras, eu fiz 10 pontos, então eu fiz uma barra mais larga. A receita é de 5. Então a da Cris tem menos, tá? A barra dela. A minha tem 10, que eu achei que ficou mais legal. E outra coisa é que na hora de costurar, eu costurei só a partir da barra. Então eu fiz essa barra aberta, essa barra dividida. Que é só na hora de você emendar, você escolher fazer isso. E eu calculei também o decote de tal forma que ele não ficou muito profundo, que é uma coisa que eu prefiro. E daí no final na minha blusa, eu nem precisei colocar o lacinho atrás, porque ele não fica caindo, porque eu fiz um decote que ficou legal pra mim, mas que não é muito aberto. Então ela não cai, então eu omiti esse lacinho atrás. Mas é uma blusa, eu achei uma blusa muito gostosa de fazer, porque tem uma mistura de texturas, mas ao mesmo tempo ela é simples. Você tem uma repetição de cor de malha, de reverso da malha, que é gostoso de fazer assistindo TV, por exemplo. E daí você tem uma carreira que tem carreiras encurtadas, então você tem que prestar um pouco atenção à questão de ir até o marcador, andar tantos pontos do marcador, né? E eu aumentei também um pouco essa proporção da quantidade de pontos que ela sugere para você fazer a carreira encurtada, eu aumentei um pouco. Então assim, ela é fluida de fazer, sabe? E daí esse fio, além de tudo, que é maravilhoso, que é muito gostoso de trabalhar, daí foi muito rápido. E daí eu gostei de como ela ficou, achei que ela ficou bonita. Então eu comprei fio visco, eu comprei 2 tons de verde para fazer uma versão em viscose. Vamos ver como é que vai ficar. Só em viscose, né? Porque esse tem viscose, mas tem algodão e aloe, né? E daí eu tô louca pra fazer, mas aí eu quero pôr outros projetos na frente, porque é muito raro fazer a mesma vez, é muito raro eu fazer o mesmo projeto 2 vezes. Eu geralmente faço uma vez só e tá tudo bem, né? Mas tem alguns projetos que eu não consigo e acabo fazendo 2. Alguns por vontade própria, como a blusa lana, que eu quero fazer outro por mim. E alguns porque a gente precisa fazer TJ, né? Então essa é a última peça que ficou pronta dessas 2 últimas semanas, que é a Love Letter Top. A Love Letter Top é uma que eu fiz já faz tempo, eu não me lembro quando foi, acho que foi o ano passado. Eu fiz com fio Joy, um fio de cor cru, que ficou lindo, adorei. Ela é maiorzinha, mais larguinha. E daí um dia eu tava vestindo ela, eu contei essa história aqui, né? Eu tava vestindo ela num vídeo, alguma coisa assim, e as pessoas falaram, ai que lindo, quero fazer, vamos fazer TJ, vamos fazer TJ.
Aí eu precisei fazer outra, porque daí eu gravo vídeos pra mostrar como é que faz, né? O passo a passo e tal. E daí eu escolhi esse fio que eu já mostrei pra vocês aqui, que é o fio Braid da Sweet Breeze Yarns, que é viscose e algodão também, nessa coloração linda que se chama Tea Rose, que tem esses rosas, pêssego, é linda essa cor. E daí a gente terminou o TJ agora. Eu terminei de gravar os vídeos essa semana, então a blusa ficou pronta, já usei ela por aí ontem e tal. E fiz num tamanho menor. Então a minha outra feita com fio Joy é tamanho S. E ela ficou, eu gosto dela, ela tem um caimento lindo e tal, mas ela é mais tipo larguinha, mais regatona, mais larga. Tanto que eu uso com uma blusinha por baixo. E essa daqui ficou mais justinha. Essa daqui ficou mais parecida com a sugestão da Kika na receita. Que é assim, um decote mais nadador, mais cavado aqui, tá vendo? E daí essa eu não preciso usar com blusinha por baixo, a cava ficou num tamanho ótimo. E apesar de ser ajustadinha, ela, né, ela não tá colada no corpo, ela é folgada. Olha o caimento desse fio, que delícia. Então, achei legal fazer outra também por isso, porque eu tenho duas blusas que têm a mesma renda, mas elas são de cores completamente diferentes e de caimentos diferentes, então elas têm propostas diferentes, né? E tô super feliz com ela é muito gostosa, ela é super fresca também, super verão. E tá sendo muito legal esse TJ, eu acho que o pessoal tá adorando, já tem blusas prontas, tem blusas que estão quase acabando, tem blusas que estão no comecinho. E é isso, o pessoal tá curtindo, eu terminei de gravar os vídeos, tô editando eles, então eles vão essa semana pra plataforma e a gente encerra esse TJ. Eu encerro a assessoria do TJ, quem tá fazendo tem todo o tempo que quiser pra fazer, continua tendo meu auxílio, minha assessoria por WhatsApp, né, elas sabem disso. Mas aí a minha tá concluída. E daí eu gostei tanto de fazer, quer dizer, eu gosto muito de fazer, né, essa regata, pra mim ela vai muito rápido. E minha mãe tá participando do TJ também, e minha mãe tá usando o fio raiz da Escola de Artes Manuais, numa cor linda, uma cor meio ferrugem, tijolo, assim, maravilhosa. E daí minha irmã viu e falou, ai que linda e tal, não sei o que. Eu falei, você usaria? Claro! Eu falei, quer que eu faça uma pra você? Ai, eu quero! Aí ela escolheu, a gente entrou no Bazar Horizonte e ela escolheu essa cor, que é um rosé. E eu comecei ontem a fazer. Enquanto eu tava no encontro com as meninas do TJ, aí eu montei a parte de trás. Então essa daqui é a parte de trás. A minha irmã quer um caimento mais parecido com a minha primeira Love Letter. Ela não quer tão fechadinha, tão justinha, ela quer um pouquinho mais larga. E minha irmã é menor do que eu. Então eu tô fazendo no tamanho S, mas esse fio é bem mais fino do que esse, né? Então é muito louco isso, né? O tamanho, a receita deste tamanho é XS, ou seja, é PP. Só que esse fio é mais grosso, então ele serve em mim. A minha irmã é mais magrinha que eu e quer mais larga. Só que como o fio que eu tô usando é fino, vai ficar o tamanho S, que é um tamanho maior do que o que eu tô fazendo, vai ficar menor por causa do fio e da agulha, né? Eu tô usando a agulha 3,25, mas eu acho que vai ficar ótimo nela, acho que vai ficar do jeito que ela quer. Então eu comecei agora e segunda-feira a gente vai pra praia de novo. Terça-feira é aniversário do Edu e o Edu é super corujão, fica acordado até tarde da noite. E às vezes ele fica na internet e tal, no celular. E ele descobriu uma super promoção de uma pousada. E daí ele falou, vamos, no meu aniversário vamos pra praia. Eu falei, ótimo, vamos pra praia. Então a gente vai segunda, volta quinta. E aí eu vou aproveitar. Não, eu não vou fazer na praia, na areia, porque eu não consigo. A gente já estabeleceu isso, que eu não consigo fazer na areia mesmo. Mas enquanto eu estiver, enfim, no chalé, né, no quarto, enquanto eu estiver na piscina, não sei. Eu vou trabalhar nessa blusinha da minha irmã. E aí é uma coincidência muito gostosa. A gente vai dessa vez pra Caraguatatuba, que foi onde eu falei pra vocês que minha avó tinha casa lá. Que eu praticamente morava parte do tempo lá, né? Quando eu era pequena. A gente ia muito pra Caraguá.
E a gente ficava na Martim de Sá. Aí agora a gente vai pra Caraguá, mas a gente vai pra Praia do Indaiá, que é no centro. Mas a gente vai querer fazer um passeio até Martim de Sá, ver se a gente passa um dia lá e tal, pra eu matar a saudade. Faz muitos anos que eu não vou pra lá. Muitos anos que eu não vou pra lá. E aí, coincidentemente, hoje é aniversário da minha avó. Hoje minha avó faria 100 anos. Então, hoje a gente vai fazer um almoço na casa da minha madrinha, nós vamos todos comemorar o aniversário da minha avó. E aí eu vou no dia seguinte pra praia, onde tinha a casa que ela construiu e que a gente frequentou tanto tempo. Então é muito gostoso, ela tá presente na minha vida nesse momento. Que mais? Aí tem alguns projetos que não andaram quase nada. Então esse daqui, por exemplo, que eu mostrei pra vocês, que eu também tô fazendo com o fio da Tecerlã, esse de merino e cachemir, que é uma blusa no modelo dessa lilás, esse que tem esse decote quadrado, assim, super simples, só que eu tô fazendo essa lisa, e essa não andou, essa não progrediu ainda, ela tá aqui esperando o momento dela, sem pressa. Essa daqui vai ser o meu teste, viu, Fran? Tava falando pra Fran ontem, e já falei aqui no vídeo também. Eu tenho um pouco de dificuldade em pensar em regatas para o calor feitas de lã, porque a lã é uma fibra termorreguladora, ela tem propriedades que ajudam a manter a umidade longe do corpo, é maravilhoso, ela tem várias propriedades, mas ela tem limites, né? Eu acho que uma vez eu vi a Mariane Bresolin da Fios da Fazenda falando que até que assim, claro, sempre varia de pessoa para pessoa, mas que a gente consegue usar lã até quando a temperatura tiver uns 20 e poucos graus, assim, né? E eu meio concordo com ela. Eu tenho muita tolerância para lã. Eu consigo usar lã numa variedade grande de temperaturas, mas assim, chegou em 28 graus para cima, eu acho muito quente. Então para mim é estranho pensar em regatas feitas de lã, a não ser para meia estação. Mas assim, essa coisa de você ficar tudo com o braço de fora, só que aqui com lã pra mim me parece meio paradoxal. Mas a gente estava conversando isso ontem. Precisa testar, tem coisas que a gente tem que testar. Então essa blusinha, ela tem um formato em que ela é super leve, ela tem pouco tecido, vamos dizer assim, né? Ela é uma regata com alcinha fina, ela é pra ser curta e tal. E ao mesmo tempo ela é mais soltinha, mais folgadinha. Então quem sabe essa numa trama um pouco mais aberta. Então, por exemplo, a Sônia, né, a dona da Tecerlã, ela sugere a agulha 3 para esse fio. Esse é um fio super, super fininho. E ela sugere que a gente trabalhe com a agulha número 3. Mas eu tô usando a agulha 4. Não, tô usando a agulha 4,5 nesse daqui. Elas não estão aqui porque eu tirei para um outro projeto. Mas eu tô usando a agulha 4,5. A minha ideia é que a trama fique justamente mais aberta. Não aberta o suficiente para ficar transparente, mas aberta o suficiente para ser bem mais respirável, né? Então, eu acho que vai ficar interessante nesse sentido. Tá vendo? Os pontos não estão abertos a ponto de serem transparentes. Aqui eu tô puxando bem. Mas a ideia é que ele fique com uma trama aberta para que ele seja mais ainda respirável, né? Quando eu terminar eu mostro pra vocês e uso e digo se dá pra usar ou se realmente pra mim regata com lã é uma coisa que não vai combinar nunca, vamos ver. Aí essa daqui é a minha Adriata da Jorge Locatelli, que eu acho que eu já mostrei pra vocês. Aqui as costas. Ela é uma regata linda que tem ela tem essa espécie dessa trança, que não é uma trança, tá? Mas ela tem esse desenho que parece uma trança que vai ficar nos ombros. E daí ela vem aqui pelos ombros e depois ela segue na lateral, né? Na frente e atrás dos dois lados. Então eu tô fazendo as costas, daqui a pouco eu chego no final das costas, aí faz, né? Que nem como essa daqui, daí puxa aqui um ombro, puxa o outro, junta, desce e aí junta embaixo da cava e faz na circular. Eu tô usando o fio afeto e ele é muito gostoso. Apesar de que eu não sou muito fã de fios sintéticos, ele tem 80% viscose
15% poliamida e 5% cachemir. E é da coleção Álbum de Memórias da Pinguim. E aí eu tô fazendo nessa cor, que eu não sei como chama, mas eu achei ela super interessante. Ele parece um verde oliva meio apagado, sabe? E olha o caimento dessa peça, muito gostoso. Agora, essa peça aqui, ela tem viscose, um montão de viscose, mas ela tem 5% cachemir. E realmente ela tem um toque assim super aveludado. Vamos ver se ela não vai ficar muito quente, né? Ainda mais que ela não é tão alcinha quanto as outras. Ela tem alças mais largas e tal, mas vamos ver. Mas também tá super gostoso de fazer porque é dessas peças que tem um interesse, então essa parte que parece uma trança, você tem que prestar atenção, você tem que seguir uma sequência ali de 8 carreiras que são diferentes e tal, mas o resto é malha. Então depois você chega nessa parte, aí você presta um pouquinho de atenção, depois né? Eu gosto de peças assim, porque não fica chato, sabe? Ai, agora é só malha, malha, malha. Mas ao mesmo tempo não é como essa daqui, por exemplo, que você tem que estar o tempo inteiro atento, porque o tempo inteiro muda a renda, né? Muda o gráfico, então você tem que prestar atenção nisso. E aqui aumenta a cabo, então tem que prestar atenção na quantidade de pontos de aumento. Essa daqui é uma que é mais difícil de você fazer sentada conversando, por exemplo, com amigos num café. Porque essa você tem que ficar olhando o gráfico. Mesmo eu, que tô na terceira vez que eu faço, você tem que ficar prestando atenção. E essa não, essa daqui pra mim é aquele misto. Por exemplo, você pode deixar a sua receita aberta no celular, então assim, só nesses... Eu não lembro quantos pontos são, mas acho que são 8 pontos. Só nesses 8 pontos tem que prestar atenção na sequência, depois malha. E aí depois de novo, presta atenção na sequência e malha. Então assim, dá pra... É interessante, mas ao mesmo tempo é estimulante, mas ao mesmo tempo dá pra você fazer conversando, assistindo TV e tal, é gostoso. E aí, como o pessoal não consegue ficar sem TJ, eu já descobri que TJ é uma coisa muito viciante. Eu acho que porque, eu não sei se eu já falei isso aqui, se eu tô me repetindo, desculpa. Mas eu acho que é porque nós tricoteiras temos o hábito de tricotar sozinhas. Às vezes porque a gente tem que prestar muita atenção, ou a maioria das vezes porque a gente tá em casa e tudo mais. Então eu acho que a gente sente muita falta dessa troca. E eu acho que principalmente da troca com outras tricoteiras. Pra você poder falar, você mostra essa blusa, você não precisa falar nada, você mostra a tricoteira e entendeu tudo, sabe? Entendeu que você tá feliz pelo nível de complexidade, por como ela ficou bonita, por como que é custoso de fazer em termos de atenção e tudo mais. Ou você mostra um fio e ela entende o seu fio. Você não precisa falar nada. Você pode mostrar isso para os seus outros amigos, para sua família e tal, mas aí você tem que explicar tudo, falar, olha, essa é uma peça, aqui tem um monte de renda, aqui tem um monte de gráficos, até você explicar a pessoa já parou de prestar atenção, né? Então eu acho que nós tricoteiras sentimos essa falta de estar com pessoas que você fala a mesma língua, né? Então eu noto que o TJ tem muito isso, essa coisa de você estar fazendo em grupo, e aí você olha o da outra, olha que fio lindo que você usou, olha que cor, nossa, eu devia ter feito isso. Que modificações que você fez? Nossa, eu entendi a modificação, faz assim, sabe? A gente tá conversando com os nossos pares, né? E aí quando a gente tá conversando com os nossos pares sobre uma receita que nós estamos fazendo em comum, eu acho que é um encontro maior ainda, né? Nesse sentido de até é o mesmo assunto, né? E então eu noto que é muito gostoso, assim, flui muito esses TJs, né? O pessoal adora e eu acho que é uma delícia mesmo. Além da parte de que você tem assessoria para fazer coisas que talvez sozinha você tivesse um pouco mais de receio de fazer. Ou porque você nunca se arriscou, né? Ontem, por exemplo, a gente foi fazer um encontro entre nós, amigas tricoteiras. E daí, uma das nossas amigas, a Eli, levou o emical dela, o chale do emical desse ano. Ficou lindo, ela tava toda orgulhosa mostrando e tal, ficou perfeito, sem nenhum erro, tá maravilhoso. E daí ela solta assim no meio da conversa, porque é o meu primeiro chale. A gente, tá, é o seu primeiro emical. Ela falou, não, é o meu primeiro chale. Eu nunca fiz chale, nenhum chale. E aí ficou todo mundo assim na mesa. Ela nunca fez, tudo bem, ela já tricotava antes, ela tricota muito bem, ela faz crochê, né? Não é que ela caiu de paraquedas nesse artesanato. Mas ela nunca fez chale. E o primeiro chale que ela pegou foi um chale do Steven West, misterioso, super complexo. E ficou pronto, e ficou perfeito.
E aí eu achei muito legal, porque eu falo isso para as pessoas e às vezes eu fico com receio das pessoas não acreditarem em mim, porque eu já tenho mais experiência. Mas várias pessoas me perguntaram na época do Emical: ai, você acha que eu dou conta? Eu nunca fiz chale. Ai, você acha que eu dou conta? Eu nunca fiz um chale misterioso. E eu falo, gente, olha, sempre depende do seu empenho. É um projeto que você tem que estar atenta, você tem que investir atenção e tempo, né? Não é um projetinho que você fecha o olho e faz. Mas todo mundo pode fazer, porque não tem nada de mistério, no sentido de tem pontos meia, pontos tricô, laçada, pontos juntos, é isso que tem. Não tem, não, esse daqui você precisa fazer com o pé, com a ajuda do seu parceiro. Não, são os mesmos pontos. Os mesmos pontos que você vai usar para fazer um cachecol sem aumentos e diminuições é o mesmo ponto que você vai fazer, são os mesmos pontos que você vai usar para fazer esse chale. Só que a combinação de pontos, de cores, a sequência, é isso que muda e é isso que faz o chale ser o chale dele. Mas, assim, como que a gente diz, os tijolinhos que compõem esse chale é o que você já conhece. Se você faz tricô há um mês, é o que você conhece. Então eu achei muito legal, eu fiquei muito feliz de ver concretizado aquilo que eu acredito, que é que qualquer pessoa pode fazer, mesmo uma pessoa que nunca fez chale pode fazer, basta querer, basta investir sua atenção, seu tempo, mas é isso, é para qualquer um. E eu gosto porque o próprio Steven West fala isso, ele nunca fala, não, olha, você tem que ser avançado para fazer esse chale, jamais. É por isso que ele também investe o tempo dele fazendo os vídeos em que ele mostra passo a passo e tudo mais. Se ele não achasse que é pra todo mundo, ele não ia perder tempo fazendo isso, né? Então, eu fiquei muito feliz. E aí, falando de Emical, coitadinho, ele tá aqui, ó. Não terminei ele ainda. Eu acho que ele tá um pouco mais pra frente da última vez que eu mostrei. Eu já cheguei na segunda banda, na segunda faixa de brioche. Então eu troquei a cor. Eu acho que eu falei que eu ia fazer isso, mas não mostrei. Eu tô fazendo sem... Se você já viu o Emical dele, você sabe que tem uma banda de brioche, né? Uma faixa de brioche, e aí tem uma faixa de cordão. Daí tem outra faixa de brioche, daí outra faixa de cordão. Eu omiti as faixas de cordão. Eu vou fazer os brioches direto. Então, por exemplo, esse meu primeiro brioche é amarelo na frente e laranja atrás. Daí no segundo eu joguei o laranja pra frente e rosa atrás. Daí no terceiro eu vou fazer rosa na frente e lilás atrás. Tá vendo? Então ele vai ficar um grande brioche, uma grande borda de brioche, mas que vai ter 3 faixas de cor. E nessa parte aqui das ondas, ele tem uma espécie de aumento e diminuição na receita que serve justamente para faixa em cordão. A faixa em cordão é uma cor só. E aí ele faz uma sequência de aumentos e diminuições para poder continuar a onda que eu troquei por brioche aqui. Então aqui eu fiz diminuição em brioche, tá vendo que 2 tranças de brioche viram uma. E aí tem umas partes que seria com laçadas que eu substituí por aumento em brioche. Então isso, em princípio, vai fazer com que ele mantenha esse formato ondulado que segue essa pista 2, que é toda ondulada. Essa parte ondulada ela é feita assim, ela é feita com diminuições, com laçadas, diminuições e laçadas. E daí o seu tricô fica assim, né, a sua peça. E daí ele mantém isso na borda, mas ele só faz isso na parte do cordão. Então o brioche é retinho, normal, e depois o cordão tem esses aumentos e diminuições. Como eu omiti o cordão, então eu tive que introduzir aumentos e diminuições no próprio brioche. Então, por isso que o meu vai ficar com uma carinha um pouco diferente, mas vai dar certo. Eu já abri ele assim e ele tá fazendo a ondinha. Agora, por que ele tá devagar? Porque ele é um cobertor. E eu não prevejo usá-lo tão cedo. Tá cada vez mais quente. Eu vi a previsão do tempo, diz que amanhã vai fazer 34 graus em São Paulo. Me fala, eu não consigo nem encostar nisso aqui. Então, eu tô fazendo assim muito de pouquinho e as carreiras são enormes, né? Então, e a carreira de brioche, eu já falei isso aqui também, ela é dupla, né? Então você faz o direito uma vez com uma cor, aí você faz o direito de novo com a outra cor, aí você vai pro avesso e faz com a primeira cor e depois você faz de novo com a segunda cor.
duas carreiras, são praticamente 4 carreiras. E tem, eu não lembro mais, 300 e tantos pontos, eu acho, não me lembro. Não, mais, não lembro quantos pontos tem muitos pontos. Então uma carreira demora um tempão. Então eu tô pegando e fazendo praticamente um ida e volta de brioche por vez, cada vez que eu pego, sabe? E tá tudo bem, porque eu não vou usar ele tão cedo. Mesmo que eu bloque, eu vou blocar, vou mostrar e vou guardar. E vai ficar guardado até o inverno, né? Então ele tá aqui sem pressa. Uma hora eu termino e mostro pra vocês. E aí o último projeto que eu quero mostrar pra vocês que a gente tá fazendo agora, como eu tava falando do TJ, é que a gente vai ter mais um TJ agora em dezembro. Mas esse TJ de dezembro vai ser estendido, porque agora entra a época de festas, de fim de ano, de férias, as pessoas têm 1000 outras coisas para pensar. Mesmo quem não está fazendo projetos para dar de presente, eu não acho que é tão tradição aqui no Brasil, né? Se você acompanha esses vlogs americanos ou europeus e tal, eles pegam essa época do ano e fazem muitos projetos para dar de presente. Então, geralmente projetos pequenos. Então fazem gorros, fazem luvas, fazem meias para dar para a família. Então nessa época eles estão mega ocupados fazendo presente. Aqui eu não acho que a gente tem muito essa tradição. Tem gente que presenteia, mas eu não acho que é super comum. Mas mesmo quem não está fazendo isso, está ocupado fazendo suas outras coisas. E tem gente programando viagem, tem criança de férias. Então é uma época corrida. Então esse próximo TJ vai começar agora em dezembro, mas ele vai pegar janeiro também. Que é a camiseta Telesto da Audrey Borrego, que é a Yarn Flakes no Ravelry e no Instagram. E é uma camiseta, a receita é gratuita, você pode baixar, ela tá em inglês, acho que tá em inglês e francês, se não me engano. E você pode baixar e fazer a hora que você quiser. Ela tem uma construção, ela é uma camiseta de gola V, uma manguinha curtinha assim, e o corpo pode ser reto, mas pode ser em A, que é quando você faz aumentos, né, pra ficar aqui um pouco mais abertinho embaixo. E o que ela tem de interessante é que ela tem uma construção chamada saddle shoulder, que é um ombro em sela, que é quando você tem um pedaço de tecido aqui que cobre o seu ombro. Você pode fazer esse saddle shoulder em contíguos, que seria como se fosse um raglan, você faz tudo junto, né, frente, ombro, costas, ombro, frente, ombro, e você constrói esse saddle shoulder, ou o método mais tradicional que é modular, e esse é modular. Então você faz dois retângulos para os ombros, só. E aí você levanta os pontos da lateral de um ombro, monta pontos para a gola, levanta da lateral do outro, e aí você começa a fazer a frente. E a mesma coisa para as costas, e daí depois no final você junta e depois você termina, arremata a cava, né? E daí as meninas estavam querendo aprender a fazer saddle shoulder já faz um tempo. Então a gente pegou essa receita que é gratuita, que é uma camiseta, então é uma coisa gostosa para poder usar nessa época. E tem uma rendinha no ombro, então também tem um interesse aí que eu acho que é gostoso. Traz um engajamento um pouco maior, né? Então como são duas peças iguais para os ombros, eu já comecei a fazer uma para ir testando, ela virou mais ou menos a minha amostra. Para eu testar se o tecido tá bom, se a agulha tá boa e tudo mais, e se tiver legal, daí o outro eu vou filmar para colocar na plataforma, porque eles são os dois iguais, eu não preciso filmar cada um dos dois, né? Mas ele tem esse ombro que tem uma textura, tá vendo, em renda? Então esse ombro ele é feito aqui da gola pro ombro, né? Nesse sentido. E aí você faz o outro igual e depois você levanta os pontos e faz o corpo. E eu tô fazendo também com afeto, o afeto cor-de-rosa, esse rosinha meio chicletinho. E tá ficando gostoso, tô gostando. Ele vai ter esse caimento legal que nem tem na outra que eu mostrei, na Adriata. E eu acho que eu tô curtindo, vai ficar legal essa. Então as inscrições para esse TJ da camiseta Telesto vão abrir agora, acho que na semana que vem. Eu aviso no meu site, na minha newsletter, se você quiser ficar sabendo. É só entrar no meu site, www.marinacater.com.br. Vai aparecer um promptzinho ali para você assinar a newsletter. Você pode assinar, você põe seu e-mail. E daí quando eu abrir as inscrições eu vou mandar por e-mail também. Vou avisar no Instagram,
enfim, tem como ficar sabendo. E se você quiser participar, daí você pode fazer com a gente. E é isso, acho que vai ser gostoso, vai ser um projetinho gostoso de férias para todo mundo. Aí eu tenho mais alguns projetos assim em mente para o futuro bem próximo, ou seja, se eu conseguir ainda para esse período de férias, né? Dezembro, janeiro, férias escolares, né? Eu não vou ter férias, mas esse período em que o mundo tá mais devagar, em que o ritmo tá um pouco menos acelerado, né? Tem sol, essa coisa gostosa. Então eu chamo de férias, embora, né, em termos de trabalho, para mim tá tudo igual. Uma delas é a Rota Sleeveless Top da Irene Lin. É essa regatinha toda vazada, toda em renda vazada. E eu acho ela tão linda e já faz um tempo que ela lançou e eu sou super apaixonada. E daí agora eu já pensei, esses dias eu pensei no fio pra ela, é um fio que eu tenho aqui no meu estoque. E tô super feliz já com a ideia, mas nem montei ainda, porque eu agora não tô nesse processo de sair montando várias coisas. Eu agora tô num processo um pouco mais focado, neste momento eu tô num processo um pouco mais focado, né? Então eu quero terminar da minha irmã, quero terminar a Adriata, tô fazendo a Telesto, que eu vou ter que ir fazendo enquanto eu gravo, né? Porque como vai ser um TJ, eu preciso fazê-la embaixo da câmera. Então ela tem também ela tem uma outra cadência, mas eu quero fazer essa e se der certo, eu queria fazê-la para usar no Réveillon. Ela não parece muito complexa de fazer, vamos ver, quando eu começar que eu vou saber, né? Daí tem essa outra da Yumiko Alexander, que é a mesma de uma camiseta que eu fiz pra mim e pra minha mãe. A minha eu não gostei muito, ficou meio curta e eu fiz com um fio de viscose e linho que eu não gostei muito, eu achei ele meio, não sei, meio estranho. Embora fio de linho é aquela coisa, você precisa usar, né? Precisa usar, ele pinica, ele é meio duro no começo, mas precisa usar e lavar, porque daí ele vai amolecendo. A prova disso é a minha love letter feita no Joy. No começo ele era meio duro, meio um pouquinho pinicante, e à medida que você vai lavando e usando, tá ficando cada vez mais macio. E daí então essa eu precisaria usar, mas como ela ficou meio curta, meio justa, e ela não é uma blusa justa, essa agave, eu esqueci de falar o nome da receita, chama agave. Ela é quadradona e ela é pra ser larga, e a minha não ficou larga, a minha ficou justa. Então eu não uso ela muito, um dia eu ponho ela aí pra vocês verem, mas não é uma camiseta que eu uso muito, então tá aí, vamos ver, um dia eu vou ver o que eu faço com ela. Mas a da minha mãe eu fiz com uma dragoa da Rosários 4, e que é seda, é uma seda rústica, e é super fluido. Da minha mãe ficou bem larguinho, e minha mãe disse que o dela cedeu ainda um pouco, então ele tá mais larguinho. O dela ficou lindo, é um verde militar, super bonito. Então, um dos projetos que eu quero fazer é da Yumiko Alexander, que chama Forest Wave, e ele é, se não me engano, eu acho que eu li uma vez na receita, ela também é feita de lado a lado, ela também tem esse formato quadrado. As receitas da Yumiko Alexander todas têm esse formato quadradão, solto assim, sabe? Eu gosto muito, eu acho que é um estilo que eu acho que vai bem com vários corpos. Se não me engano, eu li na receita uma vez que ele é feito de lado a lado, e aí ele tem uns pontos corridos, então ele faz umas ondas com ponto corrido, é maravilhoso. E daí também eu tenho ideias para ele, eu tenho fio para ele também. Então eu também queria fazer nessa época, agora dezembro, janeiro. E tem uma meia dúzia de blusinhas da Sari Nordlund que eu tenho na minha lista de receitas, e eu quero fazer todas. Porque elas são todas perfeitas pro verão, são todas regatinhas, nem tanto de alça larga assim, são regatinhas de alça bem fininha, é bem pro verão. Um monte com renda, porque a Sari ama rendas, né? Ela faz rendas maravilhosas. No fim do ano passado eu fiz pro Réveillon a Poet Top, que eu já mostrei pra vocês. Eu fiz ela no fio bambu da Cisne em branco, que era pra eu passar o Réveillon. E ela é linda, adoro, ela é super gostosa de usar e tal. E aí agora eu quero ver se eu faço pelo menos mais uma. Mas tem umas, juro, acho que eu tava olhando, acho que tem umas 4 que eu quero fazer, e eu tenho fio pras 4. Então assim, não tenho, a única desculpa que eu tenho é que falta braço e tempo, né? Mas eu tenho tudo, tenho fio, tenho a receita. E
E esses dias a Fios de Araucária tava com descontos de Black Friday. Aliás, se você está assistindo isso hoje, vai até hoje os descontos. Então, se você quiser, corre lá, aproveita. E eu comprei uns novelos de Madragoa, que é essa que eu falei, que é essa seda rústica da Rosários 4. Então, tem uma blusa que chama Vanilla Top, que a receita tem duas versões. Ela é de alcinha, fininha, e daí tem uma versão que você tem renda até aqui, e depois o resto do corpo é em malha. E tem uma versão que é a que eu me apaixonei quando ela lançou, que é inteira em renda. Não é pra você usar sem nada por baixo, porque ela é bem vazada, mas é uma renda tão bonita, tão trabalhada, e daí eu fiquei imaginando com aquele fio, eu acho que vai ficar lindo. Então assim, minha mão já tá coçando pra começar. E eu acho que eu tenho fio suficiente pra fazê-la. Não acho não, eu tenho, eu li na receita. Aí tem uma que chama Sunkissed Top, que tá na minha lista também faz um tempão, que é toda em malha na frente e as costas tem essa alça nadador que junta nas costas e ela tem uma faixa toda em renda. É tão bonita. E daí também eu comprei um fio de viscose da Made by You num verde água. Eu tô agora numa fase verde água, tá, gente? Vocês vão ver isso muito por aqui. Eu ainda tenho muita coisa rosa, amo rosa, mas eu tô saindo um pouco da fase rosa, eu tô entrando na fase verde água, eu tô enlouquecida com verde água. Esse Madragoa que eu comprei é verde água e os fios visco que eu comprei pra fazer a outra lana não é verde água, mas é em tons de verde, e é legal porque eu não tenho muita coisa verde, então vai acrescentar pro meu armário, né? Pro meu guarda-roupa. Mas essa Sunkissed Top eu tô pensando em fazer com esse fio de viscose verde água, porque a viscose é bem fluida, né? Então, como ela é lisa na frente, eu acho que ela pode ficar muito bonita, toda em malha de viscose e depois aquela renda atrás, vamos ver. Esse fio não chegou ainda, tá pra chegar, e daí eu vejo se vai rolar, faço um teste e tal. Então esse também tá na lista. Ó, já tem 3 na lista. 3? Não, 4? Já tem 4 na lista. Bom, o bom é que o nosso verão é longo, né? Ele se estende longamente, então eu tenho bastante, mesmo que eu não faça entre dezembro e janeiro, dá pra fazer em fevereiro, dá pra fazer em março, às vezes dá pra fazer em abril também, então eu tenho bastante tempo pra fazer essas receitas todas que eu quero fazer de verão. Porque eu gosto de fazer isso. Tem gente que gosta de fazer o contrário. Tem gente que no verão já tá fazendo as suas roupas de inverno. Que faz sentido, porque a ideia é, quando começa o inverno, estão prontas as suas roupas, né? E daí no inverno começa a fazer as de meia estação e de verão, porque daí quando você chega a estação você tá pronto. Mas eu não consigo. Eu gosto de terminar e vestir. Então, no calor eu quero fazer blusas pra usar no calor. E no frio eu faço blusas pra usar no frio. E eu acho que também como eu sou rapidinha pra fazer, eu não tenho muito... Não é que eu começo uma blusa e quando eu terminar a blusa já acabou o inverno, por exemplo, sabe? Dá pra usar bastante. Então eu gosto de fazer na temporada. Então chega a temporada de verão e eu fico enlouquecida. Mais ainda porque é rápido de fazer, né? Regatas e tal é muito rápido de fazer. Então é uma atrás da outra, sabe? Quero fazer uma seguida da outra. E eu uso muito regata, eu adoro usar regata. Mesmo no frio, eu tenho o hábito de usar muitas vezes regata embaixo de uma blusa, por exemplo. Então é uma coisa que eu vou usar bastante, vou usar até quando sair desse calorão, assim. Então pra mim é muito gostoso. Bom, e é isso. Vamos ver quantas coisas eu consigo produzir até lá. Quantas coisas o tempo permite que eu faça. E aí em janeiro eu vou dar um teaser pra vocês, mas eu não vou falar muito a respeito porque a gente precisa fechar umas coisas ainda, mas eu já quero que você prepare, tá? O teaser não é à toa, não é pra provocar, é pra você botar ali na sua agenda pra você já saber. Em janeiro, e vai se estender a janeiro e fevereiro, vai rolar um TJ muito, muito legal, em parceria com a Inês, que é do Café da Gaivota, que é portuguesa, minha amiga, e a gente vai fazer um TJ que a gente chamou de Luso Brasileiro. E a gente vai fazer uma receita em português da Filipa Carneiro, que é uma designer portuguesa maravilhosa, tem peças incríveis. E a gente escolheu uma peça que a gente pudesse fazer nas 2 estações. Essa foi a ideia, porque a gente vai estar em janeiro no meio do verão e eles vão estar lá em Portugal no meio do inverno.
E ia ser difícil. Uma das duas partes ia ter que fazer uma peça que não ia usar agora. E como eu falei, eu acho que o gostoso é a gente fazer uma peça para aquela estação, né? Mas fica a seu critério, cada um faz a versão que quiser, mas eu achei legal ter as duas opções. Então a gente vai fazer uma blusa da Filipa que dá para fazer com fios de verão, com fios de algodão, por exemplo, em manga curta, e dá para fazer com fios de inverno, lã e manga longa. Então vai ser um TJ que a gente vai fazer em conjunto. E a gente vai fazer pelo YouTube, mas a gente vai passar todas as informações mais pra frente, datas e como que funciona e tudo mais, mais pra frente. Mas já guarda aí na sua cabeça se te interessar, se você curte um TJ. Então, em janeiro e fevereiro a gente vai ter esse TJ Luso Brasileiro, vai ser muito gostoso, vai ser muito legal. Eu e a Inês estamos super empolgadas, a gente ficou horas batendo papo outro dia, acertando os detalhes e tal. Vai ser muito legal. E pro resto do ano que vem eu tenho mais um monte de projeto. Nem vale a pena falar deles agora porque muitos deles estão só na cabeça, mas tem coisas que já estão se encaminhando para se concretizar e eu vou falando à medida que eu for tendo certeza, porque eu não gosto muito de ficar falando e depois mudar, sabe? Que eu acho que confunde as pessoas. Então, enquanto ainda tá tudo um pouco definido, eu não acho legal ficar dando muitos detalhes, porque depois eu tenho que trocar e daí eu tenho que falar e daí tem gente que não viu que trocou, sabe? Eu não acho legal. Mas é só pra saber que tem um monte de TJ por aí. Tem muita gente que acabou me conhecendo um pouco depois dos TJs, por exemplo, que daí, eu queria ter entrado, queria ter participado, vai ter mais TJ, me chama quando tiver TJ. Vai ter muito TJ ano que vem. Vai ter bastante TJ ano que vem, porque eu acho que é uma coisa muito gostosa. Eu vejo que as pessoas amam participar, eu vejo que flui muito bem. E pra mim é muito gostoso, é um incentivo muito gostoso de fazer, eu amo ensinar. Eu tava falando pras meninas, a vida inteira eu ensinei, é muito engraçado, né? Eu não tenho nenhuma carreira consolidada em nenhuma área, eu sou dessas pessoas que foi a vida inteira trocando de coisas, trocando de profissão, trocando de trabalho. Então eu não tenho uma longa carreira em nada, mas em quase todas as coisas que eu fiz eu ensinei. Eu gosto de ensinar, eu não sei porquê. E as pessoas dizem que gostam de aprender comigo, que eu tenho um jeito muito didático e tudo mais. Então assim, combina, sabe? Eu já dei aula de yoga, eu já dei aula de português, eu já dei aula de inglês, eu já dei aula de encadernação. E agora eu dou aula de tricô, então assim, é muito gostoso. É uma coisa que eu sempre fiz, eu gosto de fazer. E eu falo que pra mim não é uma coisa hierárquica, não é uma coisa de olha o quanto que eu sei, eu vou passar pra vocês. Eu tenho um pensamento muito obsessivo com as coisas, minha família sabe disso. Eu mergulho de cabeça e me interessa por um tema, eu mergulho de cabeça e vou fundo naquilo. E eu acumulo muito conhecimento, muita experiência, mas eu não gosto que ele fique aqui, não faz sentido, sabe, ficar aqui dentro. E aí, quando a gente passa isso para as pessoas, a gente consolida o que a gente aprende, então na hora que você explica, é como se aquilo que você aprendeu solidificasse ainda mais na sua cabeça e te abre um campo de criatividade, porque na hora que você está mostrando para uma pessoa, às vezes a pessoa tem um feedback que você fala, nunca pensei, um modo de fazer diferente, ou uma ideia diferente, ou a pessoa traz também o seu aprendizado, né? Porque todos nós temos coisas para ensinar e para aprender, né? Não existe uma via de mão única. Então, às vezes, a pessoa, por menos experiente que ela seja naquilo que você está ensinando, às vezes ela tem uma visão fresca, nova, que você fala, olha, que nunca tinha pensado. Ou, às vezes, ela tem o aprendizado dela, que você fala, nossa, eu nunca fiz desse jeito, nunca pensei por esse lado, sabe? Então, eu acho que é uma troca tão gostosa, tão rica, sempre achei. Eu lembro que uma época eu dei aula de português numa escola, na escola onde eu estudei quando eu era mais nova, eles tinham um EJA, um curso de EJA de noite, né, que é a escola para jovens e adultos, que é o pessoal que não teve a oportunidade de estudar quando era criança e depois volta para a escola, né? Então você imagina, eu dava aula para gente mais velha que eu, com muito mais experiência de vida do que eu, mas que tinha aprendido menos, por exemplo, português, que era o que eu ensinava. A quantidade de coisa que eu aprendi naquela época, sabe? Porque é isso, vida. Tudo bem, eu estava ensinando português para essas pessoas, mas eles estavam me ensinando vida. Experiências que eles tiveram, coisas que eles faziam, modos como eles aprendem. Foi tão rico, foi um ano só que eu fiz isso, mas foi tão rico, sabe? Sua mente se abre, você enxerga o mundo de outras formas. Então, assim,
Eu sei que dar aula não é para todo mundo, não é todo mundo que curte, não é todo mundo que tem habilidade, e eu acho que essa é a beleza da humanidade. Cada um tem suas qualidades, cada um tem as suas facilidades, cada um tem seus dons. Eu não gosto dessa palavra, mas entendo o sentido geral, né? Então não é que eu digo que eu acho que é para todo mundo, mas assim, quem pensa em fazer isso, gente, faça, porque é muito gostoso. É uma troca muito boa. E a gente sai assim, sabe, o coração cheio, a cabeça cheia de ideias. Eu acho que não sei, pra mim tem alguma coisa atávica aí, sabe, da humanidade. Faz parte das nossas relações, essa coisa do ensinar e aprender. Eu acho que deve ter alguma coisa antropológica aí. Se você estuda isso, depois me diz, porque eu acho que é muito rico, enriquece a gente de muitas formas, sabe? Então eu gosto de chamar de TJ, não são cursos, mas são momentos em que eu passo aquilo que eu sei fazer, aquilo que eu aprendi ou aquilo que eu decifrei, vamos dizer, para as pessoas pegarem de um jeito talvez mais fácil. E daí nisso acontecem muitas trocas. Então eu acho que assim, TJ é um negócio muito legal, para mim tá sendo o máximo, e o ano que vem vai ter um montão. Então se você quiser ficar sabendo, entra na minha newsletter, assina a minha newsletter, e que sempre que eu tiver um TJ novo eu vou colocar ali, vou avisar, e vou avisar nas redes sociais. Mas redes sociais é mais chatinho, né? Porque você precisa depender do algoritmo querer te mostrar as coisas ou não. Então a newsletter acho que é o meio mais seguro de ficar sabendo. E daí é isso. A gente se vê de novo então dia 14 de dezembro. E daí depois disso vai ser... tá. A gente vai se ver de novo dia 14 e depois o último do ano vai ser dia 28. Dia 28 vai ser muito especial. Então, desejo a vocês um bom começo de dezembro. Esse começo, como eu falei, de encerramentos, de diminuição do ritmo, de abrir o campo para novas possibilidades, começar a pensar o ano que vem, começar a planejar seu ano, suas expectativas e seus desejos de mudança. Então eu desejo que esse dezembro te leve para esse caminho com leveza e com bastante claridade. E a gente se encontra daqui a 2 semanas. Bom tricô! Bom tricô e bom descanso!